Sejam todos muito bem-vindos à programação Microfone da fechado primeira de semana novo. para a aposentadoria 2025. A minha tia vai abrir o microfone e falar para ela. Eu já estou com ele aberto. Perdão, estou mudando. Arli, teu microfone está fechado, a gente não ouve o que você está falando. Sejam todos muito bem-vindos à programação da primeira semana de preparação para a aposentadoria 2025. Durante essa semana, estaremos juntos com o objetivo de promover momentos de diálogo, reflexão e orientação sobre a fase da aposentadoria, proporcionando aos servidores uma preparação mais consciente e estruturada para essa nova etapa da vida. Já dizia o escritor Fernando Pessoa, há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que têm a forma do corpo, e esquecer os... Marli, seu áudio está desligado. Meu nome é Marli Torres, sou gestora do Centro de Qualidade de Vida da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente a todas as unidades da Secretaria de Estado da Saúde que se empenharam para essa primeira semana de preparação para a aposentadoria e os profissionais que nos auxiliaram para que essa semana fosse preparada com todo carinho aos servidores dessa pasta. Agradecemos a coordenadora de Recursos Humanos, Sandra Lima Siqueira, a Escola de Saúde Pública, a equipe do Centro de Metodologia, Ensino e Saúde do QIMS, a todos os profissionais do Centro de Qualidade de Vida, ao SESMIT do Centro de Qualidade de Vida. E para dar início a essa primeira semana de preparação para a aposentadoria 2025, passo a palavra neste momento para Alexandra Rodrigues, que é idealizadora e está à frente, juntamente com a equipe do bem-estar, através da Solange e da Sandra Miranda, para dar início e considerar esse primeiro dia para vocês. Aproveitem. A palavra é com você, Alexandra. Bom dia para todos. Todos me ouvem? Eu vou pedir, por gentileza, para que vocês mantenham o microfone desligado, né? Porque às vezes vai atrapalhar um pouquinho aqui a nossa conversa. Obrigada aí, a Marli, pela abertura. Finalmente chegou nossa semana, né? Semana de preparação para a aposentadoria. Eu queria dizer que essa semana ela foi preparada com muito carinho para todos vocês. Quando chegou em abril desse ano, a gente lançou a proposta para a rede, né? Para a gente fazer uma semana online. Então, todas as unidades da secretaria prontamente aí acolheram essa proposta, se organizaram, nos auxiliaram com a divulgação, né? Tem unidade que está apreciando essa semana em loco, em grupo, né? Então, é uma satisfação muito grande para a gente, né? Essa semana a gente escolheu alguns temas, né? Que a gente achou que era pertinente, são os temas que a gente achou que precisava ser mais falado, né? Porque as unidades, elas têm uma logística de não só elas falam outros temas, elas também fazem algumas atividades, mas até pelo decorrer aí dos anos que o programa acontece, a gente achou que são temas que são os temas principais que precisavam ser ditos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação durante essa semana, né? Porque também é importante a gente se preparar e saber um pouquinho sobre quando é o momento, qual o período que a gente precisa aí, solicitar a nossa aposentadoria. Nós vamos falar sobre orientação financeira e nós convidamos o PROCON, que tem uma linguagem bem simples, né? Então, a gente entende que é importante, até porque para que a gente possa, no futuro, se organizar, se preparar, né? Trilhar novos caminhos, a gente precisa se organizar financeiramente. Nós vamos falar também sobre a questão do envelhecimento, né? Porque buscamos sim uma aposentadoria com saúde, uma aposentadoria com saúde física, e também a nossa saúde mental é importante, né? Então, a gente precisa estar atento às questões da saúde. E vamos falar também sobre as questões que envolvem aí a nossa relação com o trabalho, né? Porque, afinal de contas, às vezes a gente só se dá conta
que o trabalho é tão importante quando estamos lá esperando, né, já a publicação para essa aposentadoria. Quem nunca ouviu falar o que vamos ser quando crescer, né? Então, para a gente ter ciência que o trabalho ele está vinculado, assim, está enraizado na nossa vivência, né, desde pequeno. Então, assim, precisamos aprender que o trabalho também ele não está só alinhado com as nossas atribuições, com as nossas atividades, né, do trabalho, mas também existe várias formas da gente trabalhar, né, e, como eu falei, trilhar novos caminhos. Para o dia de hoje, eu quero agradecer a Regina, né, que ela acompanha a gente desde quando a gente fala sobre o programa de preparação para a aposentadoria. Regina Garcia do Nascimento, né? Bem-vinda, Rê. Você está aí, Rê? Tô sim, tô sim. Então, tá bom, obrigada novamente. Rê, a Regina, ela é especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela é especialista em gestão do trabalho pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ela é mestre em gerontologia pela Escola de Arte e Ciências e Humanidade da Universidade de São Paulo. A Regina, como eu falei, contribui para o desenvolvimento do programa de preparação para a aposentadoria da Secretaria do Estado da Saúde desde 2015, que foi quando nós começamos, né? Ela atuou como membro no Conselho Estadual do Idoso no biênio 2022 a 2024, né? Ela também atua como psicóloga clínica. Então, que todos tenham hoje uma boa discussão, né? Eu vou colocar a lista de presença aqui no chat, peço que vocês validem a presença de vocês, tá? Pelo chat, coloquem as suas dúvidas e assim a gente vai ter um tempo depois aí da fala da Regina para a gente poder conversar sobre algumas questões. Já adianto para vocês que o nosso RH, durante essa semana, ele é um RH capacitado, que ele pode também estar tirando algumas orientações para vocês, principalmente da questão da legislação, e também nós temos os facilitadores nas unidades, né, que, como eu falei, eles fazem atividades, fazem discussões sobre o programa de preparação para a aposentadoria, que eles também podem estar auxiliando vocês. Sejam todos bem-vindos. Regina, a palavra é sua. Obrigada, Lê. Obrigada, Marli. Obrigada, Sandra, pela confiança, né, pela seguir nesse trabalho que para mim é tão caro, tão valoroso. Obrigada a toda a equipe do Qualidade de Vida, da CRH, da Secretaria Estadual. Então, falando um pouquinho, né, de onde eu estou falando, né? Por que eu estou falando aqui com vocês? Primeiro, eu queria dar um bom dia para todos aí que estão nesta manhã de segunda-feira, começando essa semana, um programa tão importante. Acho que a gente vai discutir isso ao longo da semana e a gente vai poder sentir um pouco de vocês, né? Como que é para vocês estar nesse programa de preparação para a aposentadoria, né? A gente chega num estágio, né? A gente está num momento que a gente precisa olhar também para isso. E eu queria... Uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, que é da gente fazer online, né? Da gente fazer à distância, de quantas pessoas estão aí no estado de São Paulo tão distante. E é tão difícil, né, essa questão da tecnologia, mas ela pode mediar e aproximar a gente, mas também pode nos afastar, né, no sentido de que a gente pode dispersar muito mais. Então, eu queria fazer um combinado com vocês, de que vocês pudessem, nessa 1h30, já que vocês, né, se disponibilizaram, quem está diretamente, poder se conectar, para facilitar um pouco o meu trabalho, porque o quanto que é difícil quem está desse lado não ver a carinha de vocês, não saber as reações, não sentir o calor humano. Então, para que a gente potencialize essa ferramenta, essa tecnologia, que a gente possa, que vocês possam estar conectados, presente, né, de fato aqui, né, nessas reflexões, que a gente possa trocar, que vocês possam tirar as dúvidas, que vocês possam refletir com os colegas que estão do lado ou os que não estão.
e que a gente possa, ao longo da semana, ir dirimindo algumas dúvidas e pouco se colocando à disposição para poder acolher vocês. Eu falo de um lugar, gente, eu vou falar para vocês de um lugar de servidora, tá? Completei agora 37 anos de serviço público, estou num processo de aposentadoria, estou só esperando a minha publicação. Venho trabalhando na Secretaria em Recursos Humanos desde 1988, né? Muitos de vocês me conhecem, né? Algumas pessoas me conhecem, já vi algumas carinhas muito rapidamente aí, Ribeirão Preto, Carminha, por exemplo, né? Que é uma pessoa que me conhece desde 1900 e bolinha. E aí eu venho nessa travessia, né? Do que é trabalhar na secretaria, então eu entendo exatamente o quanto que é ser trabalhador, né? Servidor público da Secretaria Estadual. Tenho meu percurso na área de recursos humanos, fiquei por 15 anos no Centro de Referência do Idoso, hoje Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, com o qual muito me honrou e que muito me construiu a minha carreira, que eu tenho muita gratidão. Tenho muita gratidão pelo serviço também, mas também tive muitos dissabores, muitas, né, dificuldades, como todos, né? Então, eu venho falar deste trabalho, né? Um pouco do lugar que eu estou hoje, um lugar que vocês estão e um lugar que a gente pode seguir, né? Então, é desse lugar que eu quero falar com vocês, com essa conexão de alguém que está vivendo esse momento não só como colaboradora desse programa desde 2015, alguém que estudou isso e foi estudar, né, dentro da academia, fui me desafiar aos 51 anos, fui me desafiar fazendo mestrado, para poder entender e poder me ter mais informações mesmo, aprender em relação a esse lugar, né, que a gente vai transitando ao longo da vida, que é o mundo do trabalho, o mundo do não trabalho, e que significa a aposentadoria. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação, e qualquer coisa vocês vão colocar no chat, se alguém que tiver alguma dúvida, eu não sei se vocês... Eu acho que a gente deixa para o final, né, Ale, para que a gente possa poder estar fazendo uma discussão, tirando as dúvidas e conversando um pouco mais. Eu vou compartilhar, aí você só me sinaliza se está ok, Lê. Ok? Ok. Estou visualizando, ok. Então, é isso. A Alexandra já me apresentou, né? Sou psicóloga. Hoje estou já... trabalhei na secretaria como psicóloga. Iniciei esse período aí, terminando agora no Núcleo de Recursos Humanos da Coordenadoria de Regiões de Saúde, né? Junto com a famosa Lurdinha, né? Que eu acho que muitos de vocês também conhecem, já ouviram falar. Uma pessoa também que eu quero muito agradecer aqui. E aí vamos trilhar novos caminhos e vamos trilhar juntos. Estou nessa com vocês. Vamos conversar sobre o lugar do trabalho na nossa vida, né? Dentro da Secretaria Estadual de Saúde, quer onde vocês estejam, né? Dentro de um departamento regional, dentro do nível central, dentro dos hospitais, dos ambulatórios, né? Das unidades especializadas, né? Dos centros de reabilitações. É nesse lugar que a gente vai falar. O trabalho, como a Alexandra já até deu uma conversada com vocês, introduziu isso, ele tem uma questão muito identitária, né, com a gente. A gente já nasce as pessoas perguntando, né? Quando é pequena, né? O que vai ser quando crescer? Né? Como que vocês... o que você pensa, né? O que você quer ser quando crescer? Dar um carrinho ou dar uma boneca com a boneca com
com algum tipo de instrumental, um carrinho com algum tipo de coisa, carrinho de bombeiro, carrinho de polícia, né, um motorista, médico, enfermeiro, bom, enfim. Então, começa a construir essa identidade desde que nós somos pequenos, né? Fazemos isso com nossos filhos, vamos fazer isso com os nossos netos, isso é uma questão cultural. O trabalho tem uma importância muito grande. Então, esses desenhinhos, ele é para demonstrar um pouco como o trabalho está muito arraigado. Ele tem uma questão central, bom ou ruim, não é disso que a gente está dizendo, mas sim de que ele existe e ele precisa ser cuidado, né? O trabalho, vou trazer um pouquinho da história, né? O nome trabalho vem da origem do latim, tripalium, instrumento de tortura, derivado do adjetivo tripalis, sustentado por 3 estacas ou morões, como está aí na imagem, de onde vem o verbo romance, tripaliare, fonte do verbo português, trabalhar, o suplício, identificado ao trabalho. Então, o trabalho sempre foi identificado a uma coisa de suplício. Quando a gente tem uma coisa muito difícil, a gente fala, ah, é trabalhoso, é difícil, mesmo como tortura, como algo desafiador, dá trabalho, ai, tudo dá trabalho, é difícil. Então, o trabalho vem sempre com uma questão de suplício, né? de tortura. É por conta dessa origem, né, dele. Então, eu queria trazer um pouquinho para a gente saber por que a gente fala, ah, dá trabalho, porque ele vem desse lugar, né? O trabalho, nos primórdios, era visto como algo indigno, destinado às classes inferiores, pobres, escravos, prisioneiros de guerra e etc. Com a Revolução Industrial, com o capitalismo, ele tornou-se sinônimo de virtude e da dignificação da pessoa humana. Então, vocês veem, olha o quão é difícil a gente ter o trabalho como algo que é de tortura, que é difícil, que é desafiador, que é complicado, que é torturoso, mas, ao mesmo tempo, a gente vê como algo de dignidade. Ah, o que você quer ser quando crescer? O que você vem como um valor, como uma qualidade? Olha, a pessoa é trabalhadora. Não, a pessoa, olha, a pessoa trabalha muito, a pessoa... Vê como que fica entre um lugar e outro no nosso imaginário. O trabalho, ao mesmo tempo que ele é uma tortura, ele é uma questão de valor. Então, ele foi mudando ao longo do tempo, mas isso ficou na nossa mente, na nossa sociedade, na nossa cultura, nas nossas relações. O trabalho, ele fica entre um lado e outro. E é disso que a gente vai falar. Por isso que é tão difícil. A gente quer não ter trabalho, mas a gente quer ter trabalho. Olha como isso é um pouco doido até, né? Uma coisa meio nem lá nem cá. A gente fica confuso, né? Melhor até a palavra confusa, né? Tem uma confusão aí, né? Uma ambiguidade. O trabalho, ele vem da sobrevivência, né? A gente precisa trabalhar para sobreviver, vem do sistema, vem a gente lá dos início dos séculos, né? Um trabalho agrário, a trabalho bem relacionado à força, à resistência. Com o passar dos anos, ele foi mudando com a questão da Revolução Industrial. Então, ele vem vindo como uma questão de satisfação, de eficiência, de domínio do ofício. Ele vem mudando, vai mudando a sua característica, né? Ele vem como uma questão, depois com a tecnologia, trazendo uma questão de engajamento, da gente ver como que o trabalho, do que eu faço, o resultado dele, ele vai vindo mais como satisfação, como curiosidade, como prazer, como criatividade. Então, ele foi mudando ao longo do tempo. Então, ele vem mudando essa leitura, esse sentido na vida da gente ao longo do tempo, mas vivemos sempre nessa coisa da dualidade entre a coisa boa e a coisa ruim, né? Então, o trabalho ele vai transitando por muitas vezes na nossa vida nesse sentido, como um lugar que vai para o bem e para o mal, né? Ele leva uma coisa ruim, o trabalho nos dá muito prazer, mas o trabalho também muitas vezes nos adoece, né? Então, o trabalho, por conta de tudo isso, ele foi se transformando ao longo do tempo, mas ele também não perde o seu sentido lá inicial, como eu estava comentando.
Então, o trabalho, eu volto com esses bonequinhos que vão falando um pouco das nossas profissões, porque esse trabalho, ele é central na nossa vida, né? Ele é algo que nos define, né? Ele é ele é o âncora do nosso eu, do social e do privado. É como eu me relaciono com o outro, é como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com a sociedade, é como que eu me falo para o mundo, né? Então, eu venho muito com o meu nome e sobrenome, né? Quando a gente trabalha muitos anos, ou muito lugar, ou que a gente tem uma profissão, a gente vem com nome e sobrenome, né? A Maria do Hospital Brigadeiro, o João do Hospital, do Hospital de Casa Branca, do Centro de Reabilitação de Casa Branca, a Marina da DRS de Ribeirão Preto, e assim a Suelen do gabinete do secretário. E assim a gente vai se identificando, não só com a profissão, mas com o lugar, muitas vezes, do que a gente se trabalha. Ah, Regina, psicóloga. Ah, em muitos anos, eu fui por 15 anos Regina do IPGG. Né? Quando eu saí do IPGG, né, que era o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, quem era eu? Né? Peraí, não sou mais a Regina do IPGG. Né? Eu sou a Regina da CRS. Eu sou a Regina Garcia. Eu sou a Regina, mãe da Isabela. Eu sou a Regina, colega da Alexandra. Né? Eu vou tendo que buscar outros significados mas todo o tempo era a Regina do IPGG, né? A Patrícia, TO, a Adriana, enfermeira, né? É assim, é o Carlinhos, motorista. E aí a gente vai identificando as pessoas. Isso é muito forte, né? Vai ficando para a gente, né? Quando a gente tem um adolescente que começa a namorar, ou qualquer pessoa em qualquer fase da vida, né? Principalmente adolescente para a fase adulta, que chega quando fala, fulano, você está namorando com fulano? Qual é a primeira pergunta, né? Se eu tivesse aí com vocês ao vivo, eu ia perguntar para um de vocês e aí a resposta viria provavelmente, tá? É assim, ele trabalha? Não vai perguntar quem ele é em outros sentidos, né? Vai perguntar, ele trabalha com o quê? Ele estuda? Ele trabalha? Né? Isto vem sempre agregado a reconhecer quem é essa pessoa que você está apresentando como novo nessa família, como algo digno, se trabalha, então é um bom menino. É uma boa pessoa, né? Então, é muito relacionado a isso, né? Quando está numa época agora de pensar em estudar, as pessoas estudando, pensando em estudar, em fazer uma faculdade, fica, né? O que você vai fazer, né? Como que as pessoas já tivessem que definir uma profissão, né? Já na adolescência, porque precisa se colocar nesse mundo do trabalho. Tudo bem, gente? Até aqui, alguém tem alguma pergunta, Lê? Não sei se vai ficar muito maçante e é que eu não estou olhando para vocês, isso que eu falo que é desafiador, de saber o quanto que para vocês, até porque eu estou falando para mundos muito diferentes, pessoas muito diferentes, né? Que para saber mais ou menos como que está isso. Se puder depois ir me sinalizando, eu agradeço. Se as Não, pessoas tá puderem bom. falar. Até Tá? agora não tem nenhuma pergunta aqui, não, mas podem colocar aqui Se no alguém chat. tiver alguma questão em relação queria que eu volte a algum tema, alguma coisa, eu sei que o nosso tempo é curto, mas queria não deixar nada ficar muito vago. Até em relação ao sentimento, né, Rê? Exatamente. Se concorda, se não concorda, né? Não tem uma verdade absoluta. Até porque eu estou trazendo um pouco do que é da minha vivência, tá, gente? Por isso que eu quis dizer da onde eu venho, né? Da minha vivência, eu já venho trabalhando com os grupos e essa questão de trabalho, de programa de preparação, tanto no município. Comecei no município de São Paulo, quando me chamavam para fazer no município de São Paulo, e foi migrando para o estado, né? E essa é um pouco da experiência que eu tenho em relação do que as pessoas, em relação ao trabalho, tá? Porque a gente vai percebendo que não é só a teoria que nos traz isso, mas a própria vivência, a teoria falando com a vivência e a vivência falando com a teoria, né?
Então, o trabalho, continuando aqui, ele tem uma questão para a gente de uma identidade profissional, como eu estava dizendo para vocês, eles vão nos dizendo, né, quem nós somos, né, ao longo da vida. Imagina você trabalhar 30, 40, 50 anos, muitas vezes, você tem uma identidade profissional muito forte, né? O trabalho nos dá uma questão financeira, não podemos dizer que não, né? A gente trabalha para sobrevivência, a gente trabalha não é porque a gente quer é por hobby ou por, né? A gente trabalha por uma questão muito 99,9 vezes por cento a gente trabalha por questões financeiras, por uma questão de sobrevivência, de suprir, né? De nossa subsistência. O trabalho ele tem uma questão de valorização, né? A gente trabalha por uma, né? A gente tem uma questão da nossa estima, de ser valorizado, aquilo que a gente faz, né? A gente vê o produto do nosso trabalho, muitas das vezes a gente trabalha e fala, poxa, hoje eu fiz um trabalho legal, hoje eu fiz algo para alguém, olha, o meu trabalho está impactando na vida das pessoas. Nós da saúde, muito mais, né? A gente sabe o quanto que é essa na questão da valorização, porque a gente trabalha com bem maior que a vida, né? Então a gente tem muito isso. Tem as desvalorizações, as desqualificações, mas a gente tem muito a ver com a valorização também, né? Isso vai constituindo a gente, né? Vai nos constituindo, né? Enquanto ser. Questão de conhecimento, né? O trabalho nos proporciona isso. Essa questão de conhecer, de conhecer novos processos de trabalho, novas técnicas, novas possibilidades. A gente vive no mundo em evolução, né? Se eu pensar em 88, que a gente trabalhava com fichinha em RH, né? Com coisa, e hoje a gente trabalhava com processos. Hoje o pessoal, né? A gente trabalha com tudo online. Olha, eu estou daqui, então eu precisei aprender a mexer com a tecnologia também. Então, a gente vai mudando ao longo do tempo e o trabalho vai nos proporcionando isso, né? O trabalho tem uma questão que é fundamental, gente, que eu coloco também tanto quanto essas outras coisas que eu vou falando. Relacionamento interpessoal. Isso é fantástico, né? Nesse sentido. Quantas relações, quantos relacionamentos a gente teve e tem ao longo da vida no trabalho? Quantas amizades, quantas pessoas fazem, eu vou dizer por mim, da minha vida a partir do trabalho. Quantas pessoas são essenciais para mim? Quantas pessoas eu tenho padrinhos de casamento muito queridos que são do meu trabalho. 3 padrinhos muito queridos que foram da minha relação de trabalho. São pessoas que viram eu engravidar. Tenho pessoas que viram o nascimento da minha filha, que me acompanharam os primeiros momentos, os primeiros perrengues, os desafios, primeiro aninho de aniversário, papapá, entrar na faculdade. Tudo isso a gente vai, e eu acredito que muitos e muitos de vocês tiveram relacionamentos interpessoal das mais diferentes graus de afetividade, de proximidade que fazem diferença. O trabalho ele nos dá um reconhecimento. Ele nos diz quem é, eles reconhecem a nossa prática, aquilo que a gente faz. O trabalho também de grande importância nos dá rotina. O trabalho ele nos organiza. Ele nos dá aquela condição de eu saber os meus horários, de eu ter uma rotina para a minha alimentação, para o meu sono, né? Ele me dá algumas diretrizes que a gente precisa ter na vida, né? Às vezes a gente não consegue isso por si só. E o trabalho ele vai nos mostrando isso, né? Nos organizando para isso. O trabalho ele nos faz superar desafios. A gente às vezes não aprende uma coisa e a gente vai tentando, e a gente fala, poxa, eu consegui, né? Quantas pessoas hoje, na questão da tecnologia, tá aprendendo a lidar, nunca imaginou que pudesse lidar com a questão da tecnologia. Então, são superações de desafios, né? Uma prática, uma questão assistencial, uma técnica, uma possibilidade de repente, falar em público, ou não, ou de fazer outras coisas, né? Então, ela nos desafia, né? O trabalho ele nos desafia diariamente
a superar até as relações, né? Às vezes as relações difíceis. Eu estava falando do relacionamento interpessoal, me recordo aqui também, não é só coisas boas, a gente tem coisas ruins também. Passei por muitas coisas difíceis, desafiadoras de relacionamento. Né? Por quê? Porque é dinâmica, a gente mexe com pessoas, a gente trabalha com pessoas. Temos pessoas que a gente se aproxima e se torna, às vezes, até membros da família e amigos para toda a vida, mas tem pessoas que a gente não quer ver depois mais. Só oi, ok, e tudo bem, né? Porque fez a gente sofrer também, fez a gente. Mas isso tudo é aprendizado, e isso tudo a gente leva para a vida. Ok? Como eu disse, o trabalho ele nos organiza, né? Ele nos dá parâmetros de tempo, de organização, né? Mas o trabalho é uma possibilidade de muito, é uma questão muito cronológica, né? Ele nos dá essa organização. Por isso que quando a gente pensa em aposentadoria, tudo isso precisa ser pensado com um pouco mais de cuidado. Diante de tudo isso, que não é fácil a gente só assinar um termo, providenciar os nossos papéis para a aposentadoria. Por isso que não é fácil a gente falar assim, ah, mas o que interessa é muito, não sei, né? Eu já tive algumas experiências, as pessoas até falarem para mim, mas eu não quero ouvir o que você está dizendo. Eu quero saber o que a gente vai falar sobre lá com o Sérgio e com a Neide, se eu não me engano é amanhã, sobre quanto eu vou me aposentar. Quando eu vou poder, porque eu não vejo a hora de sair. Porque eu não vejo, eu quero ver quanto que eu vou perder. Por quê? Porque tem uma questão muito ligada à questão burocrática mesmo. E não é menos, não, gente. Isso é muito importante. É importantíssimo. Eu deixei a menina do RH, eu vou dar nome a ela, minha querida Tati, louca com a questão. Ai, quando é, como não deixa de ser. Eu não fui diferente. Por quê? Porque a gente se preocupa com isso. Mas a gente também tem que se preocupar com os nossos aspectos emocionais e dar o devido cuidado do que o trabalho representa para a gente. Tanto quanto eu me preocupo em arrumar toda a documentação, o meu tempo de serviço, ver o quanto que eu não o que eu tenho que fazer direitinho para que eu me aposento, né, sem nenhum problema. Então, tudo que a gente vai discutir, que a gente está discutindo nessa primeira semana de preparação para a aposentadoria, ela é fundamental, desde hoje até sexta-feira. Porque tudo isso engloba, não dá para a gente falar só, eu quero me aposentar e tchau. Não, porque tem muito mais coisas envolvidas, como a gente veio conversando até agora. Como todos esses fatores que eu comentei com vocês, né? Que eu venho falando. E aí a gente vive um momento de transição, né? Temos muitas transições na vida, né? Que são mudanças na vida das pessoas, que podem ser biológicas, né? A gente tem transições biológicas, né? As fases, os ciclos da vida, né? A gente tem questões econômicas, transições econômicas, a gente tem questões psicológicas, social, político-geográficas. Então, sempre vão existir transições na nossa vida. E nós que trabalhamos na saúde, quantas transições nós tivemos nos nossos processos de trabalho? Mas eu quero que vocês se atentem a esta mochila aqui, ó, desta pessoa que está fazendo essa transição de um lado para o outro. É um pouco essa transição que a gente está passando hoje, quando a gente fala de aposentadoria, né? Mas eu estou fazendo essa transição, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma mochila. E nessa mochila eu carrego tantas coisas que vieram ao longo da minha vida profissional. A aposentadoria talvez seja uma das transições e um dos eventos mais importantes na vida do indivíduo. Temos muitas transições, gente. Menopausa, saída dos filhos, transições de carreira, transições de casamento, de vida. A gente tem muitas transições. Mas talvez casamento, né, formatura, mas talvez um dos eventos mais importantes é a transição do trabalho formal para a aposentadoria. Porque vem muitas interrogações. Lógico,
que é o que eu disse. Muito vem da questão burocrática, né? Da administrativa, do tempo que se tem, das coisas que eu preciso ter, se vai dar certo, se não vai, eu vou passar do ativo para o inativo, como que vai ser? Mas eu preciso olhar para muitas outras questões, que é tudo isso que eu falei, que significa o trabalho, toda aquela constelação de coisas, todas aquelas dimensões, que elas começam a passar e ter um outro significado. E a gente não muda só com uma assinatura e uma publicação no Diário Oficial. Isso precisa de uma preparação. Isso precisa de um olhar cuidadoso. Por isso que a gente inicia a semana falando da importância do trabalho na nossa vida. Porque se a gente reconhece a questão do trabalho na nossa vida, o quão ele é significativo, o quão ele é central, eu consigo olhar o como que eu faço essa transição e o quanto que eu posso utilizar-se dessa mochila. E eu quero sempre que voltar aqui e lembrar dessa mochila. A gente não pode esquecer que a gente carrega uma mochila. Tudo que a gente viveu vai com a gente aqui. E a gente vai usar como se fosse... Eu podia até ter trazido uma imagem, agora que me veio à cabeça, a imagem do Batman. Sabe aquele cintão de segurança do Batman? De que, assim, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e me recorro a ele? É isso. Na aposentadoria, nessa transição, a gente vai precisar do cinturão, né? Daquela pochete, vou dizer assim, do Batman. Porque a aposentadoria, ela atinge aspectos psicológicos, né, emocionais, como eu estava dizendo, tudo aquilo que envolveu, que ela é central na nossa vida, antropológico, políticos, né? Se a gente pensar que a aposentadoria ela é recente na nossa vida, a aposentadoria, os programas de preparação de aposentadoria nas empresas privadas começaram a surgir em 1950. Por quê? Porque as pessoas aposentavam e logo morriam. Né? Hoje não, a gente tem um horizonte de possibilidades de ser. A gente não tem uma contagem só numa questão cronológica de tempo. O tempo é muito mais. É várias possibilidades. Então, a gente foi passando por questões históricas, econômicas e sociais. Né? A aposentadoria é uma grande discussão e uma discussão que a gente precisa olhar também política. Né? Vai depender da questão política, da questão de como é visto. Oi? Tá pronto? Oi? É comigo ou não? Não, Rê, Tá. o microfone aberto aqui. Eu vou... no seu celular aqui. Eu vou fechar aqui. Espera só um pouquinho. Pode continuar. Posso continuar? Tá bom. Sim. Se tiver alguma coisa, me fala, tá? Para me sinaliza se tá... Se as pessoas estão aí ainda, né? De repente, eu estou falando para mim mesma. Não, tá. Eu não estou vendo ninguém. Mas está todo mundo aqui, pode ficar tranquilo. Então, gente, a aposentadoria tem uma questão política, né? Se a gente pensar na questão de falar previdência, tem uma questão que a previdência não vai conseguir pagar todos os aposentados, a questão financeira, gente, o que a gente contribui, né? Não. Então, assim, são muitos questionamentos, são muitas reflexões, precisa de muitos estudos, né? Não é simples, tá? A aposentadoria, diante de tudo aquilo que eu falei do trabalho, ele é muito uma questão de um pêndulo, né? Vem muito a imagem de um pêndulo, tanto para lá como para cá. Porque, ao mesmo tempo, é retirar-se aos aposentos, né? Aquela coisa... porque a aposentadoria tem um nome muito... A gente tem uma sociedade ainda que a gente precisa mudar algumas coisas, principalmente em cima de nomes, de símbolos, de conceitos. Por exemplo, a questão de aposentadoria. O que a aposentadoria remete? A aposentadoria remete a retirar-se aos aposentos. Aposento, o que é? Poltrona, sentar, descansar. Né? Descansar do quê? A gente precisa entender isso. Essa aposentadoria, no termo estrito da palavra, é muito ruim. Né? Uma outra coisa que é muito ruim, que a gente precisa avançar, é dizer que eu saio do... Regina, vou sair lá dos arquivos da CRS, lá do RH, do ativo para o inativo.
mais do que ativo e inativo. Tudo bem, ativo e inativo, eu não sou mais ativa dentro da secretaria daqui a algum tempo, mas olha o termo que muito se usa, eu vou para o morto. Isto é muito ruim. Você fala, então eu vou para aposentar, eu vou para o morto. Isso vai ficando na nossa mente, no nosso emocional, então eu aposento, eu vou para o morto. Então vai tendo algumas representações que vai impactando a gente e a gente não percebe, né? Desses nomes, desses símbolos que vão rodeando, vai permeando o nosso. Não está no nível consciente, mas vai ficando, né? Poxa, eu mesmo me questiono, putz, gente, agora eu vou ser aposentada. E aposentado, o que que é aposentado? É aquilo que a gente entende mesmo como aposentadoria na sua essência da palavra, né? Então isso dá um medo. Dá medo, eu vou falar que dá, né? É o espaço de não trabalho. Eu trabalhei a vida 37 anos trabalhando, fazendo, produzindo, correndo, tendo uma vida, né? De altos e baixos, de percursos, né, de tantas e tantas coisas que acontecem, mas é um espaço de não trabalho. E agora? O que que eu faço com aquele meu tempo? O que que eu faço com aquela minha rotina? Né? É um momento de crise. E não digo que não é muito incomum, né? Tem uma questão financeira. Não à toa o pessoal fica nos RHs atrás de saber exatamente quanto vai perder, porque é lógico, eu preciso ver quanto que eu, né? Para me manter, né? Vou me dar meu status social, como que vai ver? Vai ser a minha condição, meu padrão de vida? Então, é para pensar. Adequar? Oi, Oi. desculpa te interromper. Alguém, a Sofia está compartilhando. Alguém acho que está compartilhando a lista de presença. Não sei se está aparecendo só para mim. Era só um pouquinho. Não estou vendo nada, eu só estou vendo meu slide. Não, então, espera só um pouquinho aqui. A Sofia, acho que é a Sofia. Ver se eu consigo descompartilhar. Sofia? Acho que é a Sofia. Agora. Espera só um pouquinho. Acho que está aparecendo você. Você não quer tentar descompartilhar, mas acho que vai atrapalhar, né? Um pouquinho. Você quer que eu compartilhe? Quer que eu pare compartilhamento aqui? Eu ia pedir para você descompartilhar e compartilhar de novo para a gente ver, mas porque alguém. Mas você está estranho, porque para mim está parecendo como eu não. Isso, está aparecendo aqui. Tá aparecendo o meu slide? Não, está aparecendo você e eu. Não está aparecendo o meu slide? Agora não. Mas estava. Sim, estava. Então ele descompartilhou. Aqui, né? Agora eu acho que vai dar certo. Posso compartilhar novamente? Por favor. E aí, gente, tá tudo bem? Tudo ok? Tranquilo? Posso continuar nesse ritmo? Sim, Regina, só para você saber, aqui as pessoas estão comentaram aqui que sim, estão gostando do que você está falando e tem todo sentido, né? Inclusive, acho que quando você traz, né, da questão que você está passando por esse processo, né? Eu lembro que até de umas conversas que nós tivemos, você até comentou comigo, Alexandra, eu que falei tanto desse processo de se preparar, eu que estou passando, assim, então, assim, né, é um processo, assim, que isso que você sabe como que é importante, né, essa relação do trabalho, e aí você falou, não, eu vou ver novos caminhos, né, vou ver o que eu posso fazer, até aí você está atendendo mais o seu consultório, criando novas formas de trabalho, né? É legal você ter lembrado isso, me ajuda é legal isso, né? Eu trazer um pouco dessa minha sensação e da minha experiência, que uma coisa era eu falar de um lugar que eu não estava vivendo ainda. Isso. E agora falar do lugar que eu estou vivendo, né? Tem uma diferença grande aí, né? E é muito interessante porque eu fazia, às vezes, essas discussões com alguns grupos, né? E eu falava, quando você é aposentado, eu vou até aproveitar e falar um pouquinho disso antes que a Alexandra me fez pensar, lembrar,
e eu falava, né? Quando você é aposentado, você volta para casa, assim, a sua família não é mais a mesma, daquelas coisas, porque as pessoas mudam, tem a sua rotina, as suas coisas, e você volta para sua casa, você achando que todo mundo tem o seu ritmo, todo mundo está aposentado. Uma coisa que é isso, que não, é só você, né? Que você está num ritmo, as pessoas estão em outro ritmo. Ou se não, você começa a ver coisas que você não via. Você não olhava que a cortina, por exemplo, estava lá virada, estava com um furinho, ou estava com alguma questão tão assim, né? E você fala, poxa, mas eu nem estava olhando para isso, que eu estou me preocupada com isso, com aquilo. Quando você aposenta, você fica olhando com aquilo e você vai, ou com o companheiro, ou com o filho, você começa a ter uma certa implicância com alguma coisa. E aí, um certo dia, eu estou deitada, olhando, tá deitada na cama, olhando assim para o teto, e aí eu vejo a cortina virada, que a moça que veio virou. Mas essa cortina, provavelmente ela sempre tenha virado o negócio do ilhóis lá da cortina. Mas eu nunca tinha reparado, porque minha rotina do dia a dia não permitia. Com essa minha rotina diminuída, porque eu estou de licença, para poder esperando já o processo, estou usufruindo as minhas licenças, quando eu olho para a cortina, tá virado, coisa que eu nunca olhei. E aí eu comentei com o Alexandre, eu falava da cortina, mas eu falava como uma metáfora, né? Uma coisa que, assim, poderia acontecer. Mas quando eu olho, eu falei, então tá acontecendo comigo, porque você começa a olhar coisas que você não olhava antes. E as relações começam a também a serem mais conflituosas. Você fica mais com seu filho, você fica mais com seu marido, você fica mais com não sei quem. Você começa a falar, peraí, mas lá no meu trabalho eu não fazia isso, eu não via isso, eu não fazia aquilo, não sei o quê. Todo mundo. Chegou um ponto que meu marido chegou e falou assim, mas você não quer voltar? Você não quer repensar? E eu falei, putz, é mesmo. Né? Então, tem, lógico que é isso que eu quero dizer, tem um processo de maturação, e é esse acolhimento que a gente precisa se dar. Porque senão, se eu não tivesse dado esse acolhimento, que eu conversei com a Alexandra, né? Talvez eu tivesse voltado, se eu não tivesse conversado com algumas pessoas, por isso que é importante essa. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas o quão é importante a gente também não se isolar com um pensamento só nosso, a gente compartilhar, a gente falar, a gente ter pessoas de confiança, pessoas na nossa intimidade, que a gente possa discutir, a gente possa falar, poxa, não, calma. Mas tudo isso que eu falei para vocês de trabalho, eu não posso tirar da noite para o dia. E falar que não, agora vai ser assim, vai ser assado. Não, gente, a gente vai ter alguns uns ajustes no meio do caminho, né? Então, eu vou compartilhar aqui de novo, gente, porque para a gente continuar com o meu tempo, se deixar, né? Então, voltando, então tem toda uma questão da aposentadoria, né? Um momento de crise, então a gente fica, que eu estava dando esse exemplo, que a gente fica um pouco assim, né? Ai, será que é bom, não é? Como não é? É financeiro, né? Como que eu vou ficar, o meu status financeiro, minha situação mesmo, né? Meu padrão de vida. Eu vou ter que adequar novos papéis, como eu estava falando para vocês, né? O meu papel pessoal, né? Nas minhas relações familiares, na minha dinâmica familiar, como social, né? Como eu me apresento daqui por diante para o mundo, para as pessoas, onde eu estou vinculada, né? Porque é um vínculo, gente. Quando a gente fala vínculo funcional, vínculo é muito forte. Olha a palavra vínculo. Vínculo vem de afeto, vínculo vem de pertencimento, vínculo vem de associação. Quando eu falo, eu não estou mais vinculada à secretaria, eu não estou mais vinculada à minha coordenadoria, eu estou vinculada a quê? Pode ser um momento de crise, né? Mas, ao mesmo, por isso que eu falo que eu gosto dessa figura de pêndulo, de ir para o lado para o outro, né? Porque às vezes eu estou nesse momento, nesse espaço, nesse lugar, mas eu também estou no espaço de jubilamento, de felicidade, de conquista, né? De que olha o que eu consegui. Talvez as outras gerações, gente, não consiga essa condição da aposentadoria. Nossos filhos provavelmente não terão, né? Essa questão, porque é o que eu estava falando, a aposentadoria é uma questão histórica, social, política.
Então, tem muitas outras questões envolvidas. E nós estamos vivendo isso, então é uma recompensa. Eu, no meu caso específico, 37 anos, eu olho para trás e falo, poxa vida, consegui. Foi uma recompensa, é uma recompensa. E eu tenho que olhar isso com um lado de muito. Não como uma coisa, ser aposentado, porque tem isso que as pessoas falam, aposentado pode fazer isso, pode fazer aquilo. E é isso que eu quero, não posso esquecer de trazer para vocês, tá? Uma outra situação onde as pessoas nos colocam. Também tem uma questão de otimismo, né? Olha, né? De otimismo mesmo, de esperança para muitas outras coisas que eu gostaria de fazer. É uma dedicação ao lazer, a novas oportunidades, eu ter tempo para mim, os meus horários, eu me organizo. Isso é muito bom, né? Então a gente vai para lá e vai para cá, mas eu preciso olhar. Se eu não olhar que eu tenho essas dificuldades e acolher essas dificuldades e esses desafios, eu não consigo olhar para essa recompensa, para esse jubilamento, né? E aí eu vou deixando um vácuo, eu vou deixando um espaço onde que eu vou perdendo a minha identidade e o outro vai assumindo, que é o que falei que eu não podia deixar de falar para vocês, de que assim, a gente começa o tempo, né? Quando eu venho aqui eu gosto desse slide, que ele mostra a questão do tempo. O tempo já não é mais seu. O tempo é de quem? É do outro. Já que você está, a gente brinca, o já que, né? Já que você está aposentado, você pode ficar na fila porque não sei o quê, você pode ficar com uma pessoa no hospital porque precisa de uma pessoa para dormir e ficar no hospital com um doente, pode cuidar de fulano, pode levar a criança na escola, pode cuidar da criança, pode fazer isso. Você pode. Ninguém está dizendo que você não pode. Mas aí você tem que tomar cuidado para o tempo, porque aí você não tem mais o tempo que é do governo do estado de São Paulo, no nosso caso, a Secretaria Estadual de Saúde. Nós não temos mais aquele reloginho do ponto, mas a gente tem o relógio de uma dinâmica de quem está ao nosso entorno que começa a ser de outras pessoas. Daí a agenda não é mais sua, a agenda é do outro que fala: mas você pode, você está aposentado. Deixa um aposentado. É aposentado. Eu vi isso ontem. Fulano é aposentado, ele pode ficar em tal lugar lá para resolver tal situação. Não pergunta se a pessoa pode, se a pessoa quer, se a pessoa está com interesse. Não, é aposentado. Então, isso a gente precisa tomar cuidado. Por isso que não é simplesmente sair uma publicação em diário oficial. A gente precisa organizar internamente para a gente e para o outro, né? Muitas das vezes, a Alexandra estava falando que essa questão de que às vezes as unidades fazem um programa de preparação para aposentadoria e colocam outros temas, que esses temas são temas básicos, né, que a gente trouxe aqui, que são mais básicos, mas que as pessoas podem, porque é muita coisa para se falar da aposentadoria. E aí, muitas das coisas, por exemplo, o metrô teve uma época que ele levou para um programa de preparação para aposentadoria as famílias, a esposa, o filho ou o esposo. Para quê? Para dizer que assim, olha, vocês estão de acordo com essa aposentadoria? Vocês vão ter um projeto em comum? Como que vocês estão pensando? Porque às vezes um faz um plano, o marido faz um plano da aposentadoria, a esposa faz outro. A esposa entende uma situação do que é ser aposentado, o marido outro. E isso eu percebo claramente no dia a dia, né? Eu escuto isso na clínica. Oi? Desculpa te cortar, só fazendo um comentário. Você falou, e é verdade, né? Porque, assim, o aposentado, além dele ficar com esse título, o aposentado, ele vai para a família e, de repente, se torna até um estranho, né? Exatamente. Porque a rotina dele, a família não está acostumada com aquela rotina, né? Aí traz todo aqueles pensamentos, aqueles transtornos, porque não pensou, igual você falou, em conjunto, né? E é dinâmico, e envolve várias relações, e você saber, porque às vezes você faz um plano e o seu companheiro ou seu filho estão fazendo outro para você, achando que a aposentadoria é uma outra situação. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, só que aquele que está aposentando, ele quer outras coisas. Ele bem, né, pensando em outras coisas. Então a gente precisa negociar o tempo todo, a gente tem que ter uma comunicação mais assertiva, né? Então, a aposentadoria ela representa mais do que direitos conquistados e tempo.
conquistados e tempo cronológico. A aposentadoria representa muito mais, gente, do que isso. Por isso que eu volto a dizer, tem uma questão burocrática, administrativa importante, tanto quanto as questões emocionais, subjetivas, sociais, né? Que o fim do trabalho é um exílio, se não houver nada para absorver os interesses e as energias das pessoas. Por isso que a gente precisa fazer, como se a gente fizesse uma realocação de situações e de coisas que fazem mais sentido para a gente. E eu vou usar um exemplo bem grotesco, talvez tenham melhores, mas o que vem na cabeça, e que eu já conversei um pouquinho até com a Alexandre, que a gente discute muito sobre isso, que é a questão de você tem um armário, né? Um guarda-roupa, um closet, um armário, onde você guarda as suas roupas. Nós temos as estações do ano, onde você tira a roupa de inverno e põe a roupa de verão. Hoje em dia está mais difícil fazer isso, porque a gente às vezes tem que mesclar, né? Porque as temperaturas não estão as estações não estão tão bem definidas. Mas às vezes a gente vem precisando, tirando aos poucos uma coisa lá de uma roupagem, de um lugar, e por outras. E aí a gente vai precisando. O que a gente precisa nesse momento? A gente vai fazendo essa transição, né? Então a gente precisa conhecer muito as nossas necessidades de forma mais palpável. A gente precisa entender o que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que faz sentido. A gente olhar para a gente mesmo, sabe? Ver que tipo de experiência, de relacionamento, de atividade que a gente quer fazer, que a gente quer trocar. Isso merece cuidado, merece atenção. Essas escolhas vai facilitar que a gente faça, a gente se reenergize, que a gente exercita essa coisa de ouvir mais o nosso coração, que a gente seja mais reflexivo com a gente mesmo, que a gente possa falar, peraí, o que eu quero colocar aqui nesse lugar? O que esse lugar faz de sentido, tem de sentido para mim, né? Então, acho que a gente tem que ouvir mais o coração, a gente tem que se ouvir mais, se conhecer um pouco melhor. E a experiência, a gente tem muitas questões relacionadas ao envelhecimento, mas talvez o tempo de vida nos dê essa condição hoje. Coisas que há 30, 40 anos a gente não tinha essa capacidade de fazer isso, né? Essa condição. E hoje a gente olhar e falar, poxa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Eu posso decidir isso, eu posso dizer aquilo. Para quê? Para que o fim do trabalho formal, tá, gente? Seja um exílio, onde eu vou ficar isolado, onde eu vou ficar me lamentando, onde eu não vou conseguir me desvencilhar, onde eu não vou conseguir dar entrada para novas coisas, para novas oportunidades, para novas possibilidades aí, né? Onde eu não vou conseguir saborear, onde eu não vou poder viver de forma que vale a pena essa recompensa da aposentadoria, desse tempo livre, desse lugar que eu possa ter com mais sentido, com mais significado para mim. Porque muitas das vezes a gente pensa que a aposentadoria, quem não queria hoje estar aqui assim? Em vez de ficar ouvindo a Regina falando essas coisas aqui. Mas quem não gostaria de estar aqui? Gente, às vezes eu levanto e falo, eu queria estar na frente do mar, não sei o quê, ninguém me tinha. Quanto tempo? Isso é o que a maioria das pessoas gostariam quando pensam em aposentadoria. Mas quanto tempo eu consigo ficar aqui? E cada um vai pensar do seu jeito, né? Da sua forma, do seu, né? Cada um vai pensar, cada um tem um jeito. Eu já ouvi gente falar, eu fico a vida toda. Semana retrasada, eu fui falar com o pessoal da SUVES, do município, o pessoal falou, não, mas imagina, isso daí eu fico a vida inteira. Será? Eu fico a vida inteira. Se eu for aí, eu for fazer alguma coisa, voltar, se eu fizer uma caminhada, se eu for ler, se eu for conversar com pessoas, se eu for ver uma série, se eu for fazer algum tipo de trabalho voluntário, se eu for ver as pessoas, né? Eu posso, mas sentado o tempo todo aí, não sei. Aí cada um vai poder refletir. Eu não estou aí com vocês aí para a gente trocar um pouquinho, mas fica essa reflexão. Tem um tempo, tá, gente? Tudo que é demais, tudo que também não tenha ele acaba sendo tedioso. E a gente precisa pensar na questão do tédio também, né? O ócio, sim, o ócio ele é muito bom ficar, mas às vezes quando ele fica entediado, né?
às vezes fica chato, mesmo o legal. E aí eu não poderia falar de aposentadoria, muitas das vezes a aposentadoria assusta, porque ela vem ligada a uma questão sobre as fases da vida, sobre o envelhecimento, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco, né? Porque é uma nova fase, é uma transição. Muitas das vezes, não necessariamente, está ligado à velhice, mas pensando que a gente envelhece desde quando a gente nasce. Então a gente passa por um processo, né? E cada um vai envelhecer de uma forma, de um jeito, de uma maneira. O envelhecimento ele é heterogêneo, e a gente vai discutir isso na quinta-feira, um pouquinho com a Rosângela, mas eu queria trazer, não poderia, né, não falar para vocês um pouco disso, né? Que o envelhecimento ele é de ciclos de vida, ele é progressivo, ele é geneticamente programado, ele é universal, irreversível, ele é individual. Estamos vivendo mais, né? Estamos vivendo mais. Só rapidamente de que uma notícia do IBGE, que de 2000 a gente passou de 71,1 anos de expectativa de vida para 76,4 em 2023. Só para dar uma passada aqui. Então, a gente passou no ano 2000 de 8,7 milhões, 8,7% a gente era em 2000, para 15,6% no ano de 2023. Somos um país de grisalhos, estamos caminhando e precisamos olhar com isso com muita boa perspectiva para termos qualidade. E isso vai depender muito de nós, né? Aí tem eu gosto de trazer isso que eu peguei na rede social e que eu acho que é interessante, que esse é um jornal de 1904. Quem que não se identifica, né? Quem que vai pensar que hoje uma velhinha seria, uma pessoa de 42 anos seria chamada de velhinha, né? Isso é só para a gente pensar de como que a gente vem mudando a nossa condição etária, né? De que hoje a gente não dá para dizer, né? Essa situação. Hoje a gente vai mudando, né? Hoje os símbolos estão mudando e a gente precisa mudar também a palavra aposentadoria, que é algo que eu acho que a gente precisa. Eu não, né? Muitas outras pessoas falam, né? E a gente pensa, e a gente vive de que a gente não se representa aqui, né? Com esse símbolo. E sim, a gente está mais para esse. Talvez esse ainda não seja, mas esse é o que a gente hoje consegue já mudar e já mudando para isso. E um querido uma vez me passou me passou essa charge. E você, o que gostaria de ser quando crescer? Velha. Porque se eu não for velha, o que eu vou ser? Eu vou morrer. Né? Muitas das vezes, quando a gente morre alguém, a primeira coisa que a gente pergunta, qual é a idade? E sempre quando a gente fala, tá novo, né? Porque a gente quer ser velho. Porque se a gente não for ser velho, a gente morre cedo. E o que a gente quer? Só que a gente quer ser velho com qualidade de vida, com condição de vida, e é isso que a Rosângela vai tratar na quinta-feira. E eu queria trazer para vocês essa outra charge, que vai trazer um pouco que ele aqui, olha, o tempo ele está no bolso, eu estou correndo atrás do dinheiro. Isso é um pouco o que a gente viveu a vida inteira, né? Correndo atrás de sustento, de constituir família, de dar o melhor para nossa família, ter melhor condição de vida. A gente sempre correu e o tempo sempre ficou aqui. O tempo não me pertence, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para minhas coisas, eu não tenho tempo para mim, né? Para que eu faça as minhas escolhas. Eu lembro quando eu e muitos de vocês, quando entrou no serviço público, a gente teve muita escolha, né? O que a gente fez? A gente fez um concurso, apareceu a oportunidade de um concurso, para mim foi assim. Eu entrei com 20 anos num concurso da secretaria, e aí eu fui correr atrás de estudar, de fazer as coisas, né? De conquistar o meu espaço. E aí eu não tinha tempo para pensar muito nas minhas coisas, né? E aí, agora, com o passar do tempo, a gente vai olhando que a questão do dinheiro, a gente não estou aqui com muito dinheiro, a gente não tem, a gente sabe que a aposentadoria ainda é difícil, a gente tem perdas, a gente tem situações ainda, né? Cada caso é um caso. Mas assim, agora eu corro atrás do tempo. O que eu vou fazer com esse tempo? Esse tempo tem que ser significativo. Agora eu posso pelo menos escolher o que eu quero, o que eu não quero fazer. Uma das questões que é primordial no envelhecimento,
e quando a gente fala em envelhecimento, e que é um valor inestimável, é a nossa capacidade de decidir, de autonomia e independência. A capacidade de autonomia, de eu poder escolher o que eu quero, fazer o que eu quero, como eu quero, da forma com que eu quero, eu decidir o que eu quero, o que eu não quero fazer. Isso, se a gente olhar para a gente mesmo, é a coisa que a gente é mais precioso para a gente, é a gente decidir, né, o que a gente quer fazer. E uma outra coisa é a independência, né, da gente poder ter condições de caminhar, de ter de mobilidade, né, da gente ter nossa capacidade de fazer as coisas, né, isso depende muito da nossa saúde física, mental, e é isso que a gente quer, saúde, né, isso é qualidade de vida. Então, hoje, a gente tem que buscar muito mais. Que sentido isso tem? De que forma que isso faz sentido para mim? De que jeito que eu posso buscar o meu tempo com mais significado? Diferente daqui. Eu posso continuar, de repente, mesclar, vou continuar trabalhando, né? Continuar buscando outras coisas, né? Outros recursos. Isso não está. Nós não estamos dizendo que não vamos fazer mais isso, mas é diferente a forma com que a gente vai fazer. Não sei se faz sentido isso para vocês. E aí isso a gente faz, não preciso estar aposentado. Eu posso aposentar daqui 5, 10 anos, 2 meses, 1 ano, 6 meses, mas eu preciso sempre aquilo que faz sentido com o trabalho. Eu tenho que equilibrar essas duas coisas. Se a gente consegue fazer isso ao longo da vida, por isso que o programa de preparação, eu acho ele tão rico e tão valioso, né? Porque se eu vou me preparando, eu vou colocando o que faz sentido com o meu trabalho. Eu vou nutrindo uma coisa e outra, e eu não vou desidratando uma coisa e outra. Eu tenho que ir hidratando, nutrindo uma coisa e outra. De novo o pêndulo, né? De novo a gente para um lado para o outro, mas agora a gente precisa mais de um equilíbrio, né? Entre as duas coisas. E aí, né, gente, quando eu falo da questão do sentido, das questões, hoje, que se a gente falar mudança de estilo de vida, né? A gente fala isso, a gente ouve, a gente é da saúde, a coisa que a gente mais ouve é isso. Aí fala, tá, mas como que eu faço? Eu sei que tudo isso, tudo que você está falando eu sei, mas como que eu faço? Eu preciso ir experimentando, ouvindo mais o meu coração. Eu tenho que ter mais coragem para experimentar as coisas. Às vezes a gente não tem coragem, né? Às vezes a gente fica um pouco. E às vezes a gente precisa de ajuda de colegas, de amigos, a gente precisa estar junto, a gente precisa conectar. Quando a gente fala, é importante não beber, não fumar, é importante comer comida saudável, é importante fazer atividade física, mas eu colocaria um outro item importante para a nossa saúde, como nosso estilo de vida, é ter amigos, é viver, não viver isolado. A pandemia mostrou muito isso para a gente. O quanto que o isolamento, a gente não poder se conectar, a gente está sofrendo das consequências, né? Hoje, com muita gente com ansiedade, com depressão, muito voltado para a questão né, da experiência terrível que nós tivemos com a pandemia. Mas eu acho que assim, essa questão de a gente estar entre amigos, entre pessoas, então a gente precisa continuar nutrindo as nossas relações. Então, pensar, eu sou até chata com as pessoas, né? De falar, gente, vamos se encontrar, vamos estar junto, né? E cada um vai indo para o seu lugar, porque é muito fácil a gente voltar para nosso cantinho, para nossa zona de conforto, e às vezes a gente não quer falar com ninguém, não quer conversar, mas às vezes a gente tem que se falar, eu vou tentar, vamos ver o que vai dar, né? Igual atividade física. Eu vou um dia, 2, eu não quero ir, mas eu vou, melhor feito do que bem feito, né? Não tem aquele ditado? Então eu vou, deixa eu fazer uma caminhada, porque, gente, isso é o que vai nos ajudar e nos auxiliar numa qualidade de vida, para que a gente não se torne dependente, para que a gente não perca a nossa autonomia, para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha uma vida pós-aposentadoria de sentido, de significado, de coisas legais. A gente está numa fase que a gente precisa disso, né? Quantos perrengues a gente passou na vida
e a gente vem passando para chegar onde a gente está, né? Experimentar questões de instrumentos musicais, de cantar, de dançar, de outras atividades que você goste, pode potencializar, ou que você nunca pensou que pudesse, você está ali fazendo, mas você tem aquele desejo. Por que não, né? Por que não, né? Os pets hoje têm uma função importante no mundo atual, né? Como a gente sabe que eles trazem, né, bons, né? Os estudos já mostram as questões positivas, como os estudos também estão trazendo a questão dos amigos. A questão da espiritualidade, seja ela qual for a sua religião, a gente está conectado, seja com qual, né, ser superior, com qualquer situação que a gente se sinta mais identificado, que a gente possa buscar espiritualidade sempre, que a gente possa fazer boas leituras, que a gente possa tomar uma xícara de chá, se dar esse direito de se aconchegar, né, de estar com a gente mesmo, que a gente possa fazer atividades prazerosas, né, que a gente, como talvez pedalar, nadar, né, como a gente pode fazer trabalhos voluntários, a gente dançar, a gente pensar de repente, ajuda de algum profissional, de uma psicoterapia, buscar estar nos encontros intergeracionais, né? A gente se desafiar com outras gerações, não ficar só no nosso mundo, mas a gente poder ter uma relação com outras faixas etárias. Isso é muito importante, as relações intergeracionais. Isso vai mostrando para a gente vai aprendendo, a gente vai estimulando o nosso cérebro, a gente vai estimulando as nossas habilidades, a gente vai vendo as nossas potencialidades. Então, é super importante que a gente possa estar conectados com a vida, com as pessoas, que a gente fuja do isolamento social, que a gente mantenha um cuidado com a nossa saúde física e mental. E é isso que vai nos proporcionar uma outra etapa da nossa vida, que pode ser muito maior do que a vida que a gente viveu até agora, se a gente pensar na expectativa de vida, se a gente depende muito da gente. Tem um autor que fala: o rio da vida flui através de você, basta você permitir. Então, acho que a gente precisa. Oi? Desculpa novamente. Que Horário, né? Nós só temos 15 minutos Tá ainda, bom, né? mais 2 minutos eu termino. Eu queria ver se alguém ainda queria tirar alguma dúvida. E já ir colocando no chat, né? Então é isso, gente. Eu acho que isso é difícil. Vocês ouvem todo dia, em todo quanto é programa, todo mundo fala, não sei o quê, mas o porquê que é difícil? Mas vamos experimentar, né? Vamos nos permitir, né? Porque isso depende da gente. E aí, eu vou, para terminar rapidinho, aprender com os animais. Seja ativo como um filhote, desperte sua curiosidade, seja lúdico, brinque. Alimente-se como um macaco, coma frutas e vegetais em abundância. Nada de fast food. Descanse como um gato, durma bem. Aprenda como descansar a mente. Tenha a disciplina de um camelo. Não desista da viagem da vida no meio do caminho. Seja disciplinado na alimentação e na prática de atividades físicas. Tenha a autonomia de um pássaro. Vive em grupo, mas preserve a capacidade de escolher, decidir o que quer ou não. Seja alegre como um golfinho. Bom humor faz bem. Ria de si mesmo. Ria sempre que puder. Seja fiel como um cão, mantenha a fidelidade aos seus sonhos, seja fiel às demandas sociais, aos amigos e àqueles que ama. Tenha os músculos de um leão, faça atividades físicas, mantenha-se ativo, exercite-se. Esse foi extraído do livro de um geriatra, tá? Renato Maia, que faleceu, infelizmente, um fantástico geriatra. Não seja uma preguiça, não deixe o desânimo tomar conta de sua vida. Não seja coruja, fuja da escuridão, ilumine sua vida, participa, faça-se necessário, seja feliz. Se o futuro lhe causar medo, lembre-se, então, a partir de hoje, se preparar para ele. Uma outra geriatra também, que hoje está nativa, a doutora Maísa Cairala, ela fala isso e eu achei muito pertinente, né? Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? E o Kardec, um filósofo, dizia, né? Que os filósofos estão perfeitamente corretos ao dizerem que a vida deve ser compreendida olhando-se para trás, mas esqueceram de dizer que deve ser vivida olhando para a frente. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês.
um pouco de reflexão. Sei que o tempo já está terminando, tem algumas coisas que ainda ficou faltando, mas talvez na sexta-feira, quando a gente retornar, com algumas coisas que vocês tragam, a gente possa tá discutindo um pouco mais. Se vocês puderem escrever para sexta-feira, alguma coisa que vocês queiram trazer no sentido assim de do que o trabalho significa para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Tá bom? Ou até mesmo para você mesmo olhar para dentro de si. Obrigada, Divina. Não tinha como ser diferente, né? Não tinha como. Você toda vez que fala sobre essa questão do trabalho, eu acho que a gente tem um olhar mais amplo, né? As pessoas aqui no chat colocaram, te deram parabéns, falaram que faz todo o sentido que você trouxe aí, um conteúdo muito importante, né? Algumas pessoas também perguntaram aqui se eu iria abrir o microfone, né? Mas acho que se colocar aqui no chat a gente consegue passar a pergunta aqui para a Regina poder responder. Eu, particularmente, quando eu comecei a sua fala, quando eu comecei também, desde lá do começo que a gente fala sobre essa questão do trabalho, quando eu descobri, assim, que até então eu não sabia, né, que o trabalho tinha todo um sentido ruim, né, e hoje em dia ele mudou completamente, né, quando a gente fala do trabalho, inclusive, até me pega às vezes quando a gente vem trabalhar, que vem alguém saindo de alguma festa, algum local, a gente fica até meio que surpreso, né, falando, nossa, é horário de trabalho, como que a pessoa está daquele jeito, ou não está indo trabalhar, a gente meio que choca, né, e aí quando eu descobri que o trabalho antigamente, né, lá nos primórdios, né, que tinha uma visão completamente diferente. Eu falei, nossa, como é que pode isso, né? Então, teve toda uma mudança e hoje ele está enraizado na nossa vivência, na nossa família. Eu acho que é uma reflexão realmente que a gente tem que fazer, né? Até para a gente poder realmente, como você falou, quando a gente chega nesse momento da aposentadoria de se preparar, que é um vínculo muito forte, né? A gente tem que saber o que a gente vai fazer para que a gente não sofra, né? Então, é isso. Estão te dando parabéns. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário aqui no chat. Se alguém quiser abrir o microfone, só para eu sentir um pouco alguém. Então, tá bom, Rei, já que você... Foi ótimo! Foi maravilhoso! Valeu muito! Quem é que está falando? É a Rita Santiago, do Leonor Mendes de Barros. Oi. Estou com a sobrinha assistindo o show. Parabéns. Obrigada. Olha, a Cirlei colocou aqui também, né? É um tema muito importante e abordagem perfeita para a transição ao longo do tempo. E também para essa transição para a aposentadoria. Te agradece. Tem uma pergunta aqui do José Carlos, né? Ele colocou, no último ano, segundo o relatório de indicadores de RH da SES, cerca de 2.100 funcionários se desligaram. Acredito que a maioria por aposentadoria, já que cerca de 70% dos funcionários da administração direta têm mais de 50 anos. Tem algum acompanhamento pré ou pós-aposentadoria? Qual a maior dificuldade para se aposentar? Eu acho que essa pergunta, acho que cabe mais para nós, enquanto CRH, né? A gente tem, sim, aqui uma questão do observatório, que ele realmente tem a questão do quantitativo, né, para a gente saber. A questão da idade é isso mesmo, que as pessoas estão se aposentando, procurando uma aposentadoria, né, acima dessa idade. E esse acompanhamento que tem do pós-aposentadoria, a gente tem, sim, algumas unidades que faz esse acompanhamento, inclusive tem até algumas que faz um café, né? Até para que haja um diálogo com quem se aposentou, com quem está para se aposentar, para falar como foi essa transição. Então, existe, sim, um acompanhamento nesse sentido. Tá bom? Tem mais uma pessoa aqui que quer falar, o professor Wilson. Obrigada, professora, aí, pela presença, por estar nos prestigiando aí, né? O professor quer fazer uma pergunta para a Regina.
Passa a palavra aí para o professor. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero desejar um bom dia a todos e todas aí, nesse momento. Alexandra, quero parabenizar muito a tua articulação e iniciativa nessa semana. Eu estou tentando fazer a organização de estar na escuta aqui em alguns momentos, mas, fundamentalmente, queria só fazer um destaque, Regina. Esse teu movimento pessoal relatado no início é muito significativo e quero muito parabenizar pela coragem e pela determinação de socializar, né? Porque não é uma questão só técnica, é uma questão humana. Então, você, com muita elegância, muito charme, né, traz para a gente pensar. Então, só tenho a te agradecer também e parabenizar a todos e todas aí pela atividade. Obrigada, professor. O senhor sempre me estimula muito a sair de um lugar de conforto para que a gente possa, né? Essa vida acho que é um pouco isso, né? A gente experimentar, né? E acho que se a gente não tiver com o nosso coração, como eu disse o tempo todo, né? Se a gente não tiver com o coração e que a gente não tiver sincero com a gente mesmo, a gente não vai se escutar das nossas necessidades, das nossas vontades. E eu agradeço muito a sua participação e um prestígio, tá? Porque você sempre me estimulou muito e trabalha muito, né, em prol de uma aposentadoria significativa, né? De uma aposentadoria de fato que seja significativa. Obrigada. Também quero agradecer, professor, que bom que o professor pôde participar junto conosco, né? Então, é um prazer, né? Fico feliz pelas palavras também, obrigada aí, né? No que a gente puder também estar ajudando o professor, a gente também se coloca à disposição, não só o professor, como as unidades em si, né? A gente sempre, como a Regina falou, é uma questão nossa que a gente tem, né? E a gente acha que é importante, porque, como ela também falou, todo mundo quer envelhecer e se aposentar, né? Não tem do que a gente fugir disso, se aposentar bem com qualidade. Estamos chegando, caminhando para o final, acho que tem né? mais uma pessoa, né? Só Não, mais sim, eu vou abrir para ele, né? Com certeza, tem mais uma pessoa aqui para falar. Se quiser abrir o áudio, a doutora Edna, por gentileza, pode abrir e fazer a pergunta. Doutora Edna, nos ouve? Doutora Edna Costa? O som dela não está saindo. Ela queria parabenizar, que bom, fico feliz também. Obrigada, doutora, né? A Roberta também, ela sinalizou aqui que ela também teve a mesma intuição em relação ao significado da palavra trabalho. Ela ficou em choque no início, mas também um momento de reflexão sobre. Outra coisa foi a respeito do comentário morto em relação ao tornar o prontuário inativo. Espero chegar nisso, né? Que todos nós esperamos. Quer fazer uma reflexão, suas últimas palavras, seus agradecimentos para a gente finalizar, Regina? Eu queria, então, só mais uma vez agradecer as pessoas que ficaram, que se conectaram, a dificuldade, né, o desafio, acho que não é nem dificuldade, mas é o desafio da gente falar e não saber para quem que a gente está falando, a gente imaginar as pessoas, de que forma como que as pessoas estão recebendo aquilo que a gente está falando. Então, isso para mim dentro de um programa de preparação, para mim é inédito, então eu estou experienciando também isso, eu já falei em alguns outros, né? Porque eu tenho o costume de estar falando presencialmente, então acho que para mim também foi um aprendizado, e eu espero que vocês tenham conseguido, né, usufruir de alguma forma de uma reflexão, e que essa semana a gente possa estar discutindo mais, estar podendo se apropriar de algumas questões, de reflexões. Eu acho que é um espaço importante, eu acho que tem que ser aproveitado, né? Acho que a gente tem que valorizar esse espaço, né? Que eu acho que ele vai ser muito útil em um determinado momento da vida. E na sexta-feira eu retorno, né, com vocês, com o Alexandre e com o grupo que vai estar trabalhando essa semana, e a gente poder discutir, as pessoas poderem estar um pouco mais próximas aí, trazendo um pouco as suas questões do que for aflorando durante a semana. E mais uma vez agradecer
a oportunidade que a secretaria está me dando. Eu acho que é mais uma das oportunidades que eu tive ao longo de tantos anos, e aí deixar em público o meu agradecimento já do que a secretaria significou para a minha vida pessoal e, né, no meu trilhar aí, que com certeza na minha mochila vai estar para que eu possa desenvolver outras coisas. Então, eu queria deixar o meu agradecimento aí para a própria secretaria, tá bom? Ah, tem uma colega que está colocando aqui, Regina, não só hoje, mas das nossas reuniões, de corredor aqui na SES. E é uma coisa que eu queria ter falado, uma coisa que eu estou sentindo falta, eu já falei em alguns espaços, que eu sinto falta da copa, do corredor e do banheiro, porque é onde eu encontrava as pessoas para a gente desabafar, para a gente trocar as figurinhas, os BOs pessoais, familiares. Isso eu sinto falta. Então, é uma coisa que acho que a gente precisa encontrar novos espaços para ressignificar esse espaço que foi tão importante para mim. Então, Silvinha, a gente precisa ressignificar em outros lugares, quem sabe em outros banheiros de alguns outros espaços públicos aí, de que é a hora que a gente conversa na porta do banheiro, na porta da copa, nos corredores, indo e vindo. E é isso, né? A vida é um entrecruzar de histórias, né? E essas pessoas fazem parte da minha história. Grande beijo para todos. Então, vamos finalizar, só vou dar alguns recados. Hoje, ainda no período da tarde, a gente vai encaminhar um link de amanhã e assim sucessivamente. A gente não quis mandar todos os links de uma vez, para que a gente não se confundisse com tantos links, né? E às vezes fica lá no link que não é daquele determinado dia. Então, a gente vai mandar sim, até o período da tarde, a gente vai encaminhar o link de amanhã. Teremos palestra a semana toda, palestras não, umas conversas, né? Que eu acho que fica mais aconchegante, conversas sobre a temática. Que vai até sexta-feira, como a Regina falou, ela volta, ela deixou uma tarefa para vocês ir colocando aí no chat, né, sobre a questão do trabalho, o que é para vocês, o que significa. No decorrer da semana, vocês podem estar colocando aí o que é para vocês o trabalho, o sentimento, e aí a gente pretende, no último dia, trazer um pouco da fala de vocês. Até porque é o que a Regina fala, né? Então, assim, é um formato para nós novo, porque a gente sabe que as unidades fazem o presencial, mas a gente está experimentando, né? Como a Regina também mencionou, a questão da tecnologia faz parte da nossa vida, né? Então, a gente quis fazer desse formato até para a gente levar a informação e que as pessoas começassem a refletir também um pouquinho sobre essa questão da aposentadoria. Então, amanhã nós teremos aqui a Neide Benuto e o Sérgio, né? Eles são do Núcleo de Consolidação do Tempo de Serviço aqui da Coordenadoria de Recursos Humanos. Eles vão falar para vocês sobre a questão da legislação previdenciária de uma forma mais geral, tá? A gente não vai conseguir, se de repente alguém colocar alguma questão individualizada, a gente não vai conseguir responder, porque a gente sabe que é muito amplo também esse tema, mas como eu falei no começo, os RHs, eles estão capacitados, né, para depois, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma questão, quiser ir lá no RH de vocês, ou até procurar os facilitadores para que ajudem nessas questões, então, com certeza, essas questões serão respondidas, tá bom? Regina, novamente, obrigada, né, você que aí, como tá, faz parte do programa aí desde o início, eu sei que você tem, né, algumas unidades também, né, que estão te convidando para falar sobre essa temática, algumas outras. Eu só tenho mesmo a agradecer aí pelo apoio, tá? Obrigada para todos, espero que tenham gostado. Como eu falei, foi feito com muito carinho para você essa semana. E até amanhã, gente, tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.